Shalom, shalom, Leculan, Raverim, Haverutz. Eu sou Efraim Ben Sivi Uriel. Em pleno carnaval, ao qual é uma festa, mas eu estou aqui para meditação e construção de consciência para a nossa alma. É bom que o tempo está em silêncio e quem está curtindo suas festas, o barulho vai para lá. Bom, eu quero dizer para vocês do assunto que eu toquei do carnaval e estava meditando sabendo que hoje, essa semana, é a Paraxá de Terumá. Mas eu não vou falar da Paraxá de Terumá. Eu não gosto de falar da Paraxá. Eu não gosto de seguir ritualismo da Torá. Eu gosto quando recebo uma luz para estudar aquela mitzvot ao qual a minha alma precisa. Não pode ser mecanizada, daquele efeito 1, 2, 3, 4. Não. Nós falamos com o Eterno, nós desejamos do Eterno aquilo que vai edificar a nossa alma. Mas hoje eu vou falar de um alimento, e esse alimento é lehem. O que é lehem? Lehem é pão. Eu vou ser muito específico para vocês entenderem. De acordo com a espiritualidade, o Eterno deixou bem claro que a Ratsion, neste mundo de matéria, nesse caos, neste mundo de reino egoísta, que é Mahut, ao qual nossa alma está. E há, diante do Eterno, desejos entre o homem e a presença do Eterno. O desejo de receber para si mesmo. Esse é o desejo egoísta. E há o desejo de receber para doar. Por que eu citei a palavra lehem, pão? Quero dizer para vocês uma coisa que os rabinos, os cabalistas, nos ensinam aqui. Quando a alma primordial foi espalhada, que é a centelha hoje que vive nesse corpo e em toda a humanidade. Antes da alma vir para esse mundo de Mahut, teve uma sabatina, teve uma conversa com a luz. E ali a alma que estava naquele núcleo de espalhamento falou, eu quero ir para o caos, eu quero ir para lá, que eu não quero ser igual aos malahim, aos anjos. E aí a alma desceu. Ela desceu porque ela não queria. Ela queria pagar um preço. Ela queria pagar um preço para não comer o chamado lehem, o pão da vergonha. Mas o que é o pão da vergonha? Ao qual os cabalistas nos ensinam e nos explicam que as almas estão dispostas a comer um alimento. Mas existe o pão da vergonha e existe o lehem, o pão puro, o pão que é bem para a alma. O pão da vergonha é comparado, vou dar um exemplo, ao que muita gente já trabalhou em grupos, em multidão. Muita gente já fizeram mutirão. E ali, às vezes, vamos dar exemplo a uma casa. Uma casa tem aquela areia, tem aqueles móveis para botar dentro da casa. E aí o dono da casa chama 5 pessoas. E combina, ó, se você me ajudar a descarregar e colocar aqui na casa essa areia ou os móveis, eu vou te dar um dinheiro, vou te dar um dinheiro, uma quantia. Aquela quantia que seja para cada um o mesmo valor. E aí aqueles 5, 8, 7 pessoas trabalham,
passa quase 8 horas, 5 horas naquele trabalho. E ali no final do dia, recebe aquela quantidade que foi combinado para cada cabeça. Então, aquelas pessoas trabalharam e receberam o que foi digno, receberam pelo seu trabalho, deixaram completo, certo? Foram dignos de receber o seu mérito. Esse é o ponto. Mas o que é o pão da vergonha? O pão da vergonha é aquele que chega nesse mutirão, que chega no final do serviço, na hora que está todo mundo ali tirando as últimas forças e fala assim, não, vamos acabar logo para nós fazer o lanche, receber e ir para casa. Aí chega 1, 2 ou 3 e vai lá, já está praticamente, o serviço já está terminado, mas não trabalhou, não suou durante o dia, e o patrão, o dono da casa, por estar ali emocionado, por estar ali feliz pela sua prosperidade, reúne ele também e paga o mesmo valor daqueles que trabalharam às 5, 6 horas durante o dia. Chegou no final, não trabalhou, não suou, só foi lá, beliscou, só degustou ali o lanche final e, opa, também recebi. Esse é o pão da vergonha. Uma pessoa que recebe o seu mérito, quer receber o seu mérito sem pagar um preço, sem se esforçar. Veja bem, o que eu quero dizer sobre essa história, esse exemplo, que se vocês ler em Números, no capítulo 11, no versículo 4 ao 6, e se vocês ler em Êxodo, no capítulo 11, vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu quero dizer que o Eterno, quando tirou o povo do Egito, o Eterno, quando tirou o povo da escravidão do Egito, tirou das garras de Faraó, levou para o deserto. Naquele momento que levou para o deserto, ali estava recebendo o pão, o lehem, o maná. Voltando ao Egito, qual é o significado do Egito na nossa vida? O significado do Egito é escravidão da alma, é o ego tomando posse dos seus desejos, é as clipotes, é as negatividades que se alimenta da alma. O faraó é a citra rara. O faraó é é a escravização do consciente, da consciência do homem ao qual está dominado por essa clepotes, por essas negatividades. Mas do seu ego, dos seus desejos, ali vivendo de conformidade de receber para si mesmo. Esse é o ponto. Mas quando chega no deserto, quando a pessoa, o Eterno, liberta ela da escravidão, do ego, da escravidão, da cita rara, do faraó, quando o Eterno liberta dos desejos infames, egocêntricos, o Eterno leva para o deserto. Mas o que é o deserto? Se a pessoa sai do seu desejo de egoísta, o Eterno leva do deserto para mostrar que o deserto é estéril, o deserto não tem nada que favorece o ego. E aí vem, é como nós que somos um quelim, nós somos um vaso, nós temos que se esvaziar, nós temos que esvaziar nossa mente, nós temos que esvaziar o nosso leve, o nosso coração, deixar como deserto, estéril dos desejos egocêntricos. E ali, no deserto, quando o povo está no deserto, o que acontece? A presença do Eterno está durante o dia como fogo, e durante a noite como fogo, e durante o dia como a nuvem. Esse é o formato do significado do pão da vergonha. No momento que o povo se alimenta sempre, porque aquele pão que desceu do céu não era um pão literal, era
A Torá era a luz de alimento para a alma. Lehem, o pão que desceu do céu. E ali, naquele momento, o povo teve um equívoco, teve um deslize de lembrar para o ego, de lembrar para a escravidão. Se nós pegarmos em Números 11, vocês vão ver que o povo teve desejo, e a palavra desejo é iration, desejos ao qual eles atribuíram a escravidão. Eles falaram, indagaram, dizendo que chega, eu tenho saudade, eu tenho desejo da cebola, do pepino, do coentro, do moinho, das abóboras, dos peixes. É melhor estar no Egito, que nós morremos do Egito, mas que nós se fartamos. Esse é o grande perigo quando um erudinho, quando um iniciado da espiritualidade abre consciência para deixar Faraó, para deixar a clipar, a cita rara entrar. Esse é o perigo. Naquele momento que o povo desejou esse algo, desejo para receber para si mesmo, eles estavam rejeitando o pão que descia do céu. Mas o que é o pão que descia do céu? Era luzes, era código, era mitzvot para a construção da alma. A alma só é construída quando o todo do ser humano esteja como um deserto. Para vocês saberem que a palavra lehem, pão, que está escrito em Êxodo 16, se nós pegarmos, nós vemos que o eterno, nosso Deus, nosso Elohim é o Shaddai. Se nós pegarmos a palavra pão, lehem, são 3 letrinhas, que dá a gemátrica de 78. Todos nós sabemos que há um nome do Eterno com 4 dígitos, com 4 letras. Yod, Re, Vav, Re. Que a sua gemátrica é 26. Se nós pegarmos um versículo que o Eterno diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac, ó Israel. Esse passuquinho dá a ilustração de 3. Se nós pegarmos o nome do Eterno, Yod, Re, Vav, Re, que a sua gemátrica é 26, vezes 3 dá 78. Então, deixa claro que o Eterno nos quer dar o pão que alimenta a alma, aqui em Malhut. O único benefício que o Eterno estabelece para aqueles que querem servir o Eterno é a Torá, o pão. Mas nós temos que estar de conformidade estéril, como um deserto. Espero que vocês entendam que há 2 pão, o pão da vergonha, aqueles que querem servir o Eterno, querem ter mérito, sem trabalhar, sem construir a alma. Mas o único pão que constrói a alma é a Torá e suas mitzvot. Shalom, shalom, que o Eterno nos abençoe e nos guarde.